Vamos chegando, vamos convidando o pessoal aí para a gente participar desse papo que vai ser muito bom. Vamos conversar com o doutor Rodrigo Guimarães. Vamos falar sobre a saúde do intestino, como nós podemos cuidar da saúde do nosso intestino, qual a importância. Então vamos chamar o pessoal, compartilha aí com todo mundo para que possamos adquirir ainda mais conhecimento sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde. Boa tarde. Olá, doutor Tudo Rodrigo. bom, Márcio? Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Como é que o senhor está? Muito bem, graças a Deus. Que Um sábado bom, feliz. produtivo. Muito É produtivo. verdade. Obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. É importante. é, E eu sou muito grato, nós somos muito gratos por profissionais como o senhor, que têm se dedicado a sua vida à saúde e pegar um sábado que normalmente as pessoas, né, utilizam para sair com a família devido à semana ter sido muito corrida. E aí o senhor pegou esse tempinho para falar aí com a gente. Então, muito obrigado mesmo. Não, que isso, é um prazer. Eu até falo aqui em casa que a minha esposa ela fica falando que eu não paro, que eu deveria parar para poder ter um descanso, alguma coisa assim, mas você não tem ideia do quanto que eu me divirto estudando. Então, para mim, descansar significa estudar. Então, para mim, é um Que bom. prazer, né, fazer parte desse movimento de informar, né, de transbordar, de realmente colocar a população a par do que precisa ficar sabendo, né, porque Uhum, eu acho que o termo paciente hoje, ele já perdeu muito sentido, inclusive, né? As pessoas são muito mais certo. proativas, pelo menos quando buscam por informações em redes, né? Nós vemos isso, nós sentimos Uhum. inclusive isso muito no consultório. É verdade, é verdade. Mas aí, antes da gente bater esse papo, eu quero apresentar, de fato, o doutor Rodrigo Guimarães, que é médico com 20 anos de formação, especialista em coloproctologia e endoscopia digestiva, professor de pós-graduação e há mais de 6 anos na medicina integrativa. Então, mais uma vez, doutor Rodrigo, seja bem-vindo ao Amplifique Podcast e vai ser uma tarde, uma horinha de bastante troca de informação e mais uma vez quero reforçar o pessoal que entrou nessa live, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, para você enviar muito mais informação. A gente sabe que na nossa vida, que é muito corrida, às vezes a gente não tem o tempo que a gente deveria dedicar a cuidar da nossa saúde. E muitas das vezes a gente dedica a saúde no momento que a gente está doente. E que não seria interessante, né? E também sei que a grande parte da população às vezes não tem a condição necessária de procurar um médico especialista, enfim, para entender um pouco mais do seu corpo. A gente tem essa mania de procurar um médico de fato quando está doente, não para identificar um possível problema e, quem sabe, adiantar um processo de cura. Mas, enfim, e aí a gente utiliza esse nosso espaço e somos gratos demais aos profissionais que vêm aqui, porque repassam parte do seu conhecimento para a população, tá? Então, muito obrigado, seja É um bem-vindo. prazer, é um prazer. Já até puxando E inclusive aí, só aqui. adiantar para o pessoal. Sim, pois Não, não. pode falar, pode falar. Rapidinho, desculpa. É só para adiantar para o pessoal que está aqui na live. A live ela não fica aqui no nosso Instagram, tá? Então, após o papo, até no máximo segunda-feira, já vai estar em nosso canal no YouTube, beleza? Perfeito. E aqui eu queria iniciar é, entendendo um pouco da profissão, da sua especialidade, porque eu não conhecia a especialidade de coloproctologia. Uhum. Isso. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais para a gente entender. Então vamos lá. O coloproctologista, ele é um médico especializado, ele é um médico que tem que se formar na faculdade,
prestar residência em cirurgia geral para depois evoluir para a coloproctologia. Então, a coloproctologia é uma subespecialidade da cirurgia geral. Então, é aquele médico que trabalha, que o foco principal dele é tratamento das doenças do intestino e do ânus, mas além de ser um clínico, ele também é cirurgião e também tem a capacidade de fazer exames de colonoscopia. Na minha formação inicial, então, eu me formei na faculdade, né, na Federal de Minas Gerais, depois eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz a coloproctologia, prestei as provas de título para coloproctologia e depois eu decidi também prestar a prova de título de endoscopia digestiva. Então, hoje eu trabalho com endoscopia digestiva alta e colonoscopia também. Então, o foco da coloproctologia, ela é muito direcionada para a área cirúrgica, mas nós dentro desta área, nós também pegamos muitos casos clínicos, né? Então, é um cirurgião que também clinica em consultório. E isso há mais ou menos há uns 6 anos atrás, quando eu já tinha prestado todas as provas, já tinha pegado todas as minhas titularidades, eu comecei a mergulhar dentro da medicina funcional graças à minha esposa, que é nutricionista funcional, e ela me apresentou um livro que eu achei que eu já soubesse tudo que tivesse escrito nele, apesar de ser um lançamento, e eu me deparei com um mundo completamente diferente quando nós temos que falar sobre um órgão oculto, mas que tem um poder imenso dentro do nosso corpo, que é a microbiota intestinal, que é o que a população geral chama de flora intestinal, né? Que são as bactérias, os vírus, os fungos, todos os micro-organismos que vivem no nosso corpo em simbiose, que a gente chama, tá? Em equilíbrio. Então, que pode ser tanto quando ele está em equilíbrio, é um equilíbrio benéfico para ambos, né? Então, nós fornecemos alimento, nós fornecemos um abrigo seguro e e essa microbiota intestinal entrega para o nosso organismo vários benefícios também. Então, é uma troca mútua. E dentro do que seria a coloproctologia tradicional, eu vou até puxar o gancho para aquela frase que você falou no início, que grande parte realmente da população geral ela tem o costume de buscar por profissionais de saúde quando já existe alguma doença. Eu era esse tipo de médico que também achava que as pessoas só deveriam me procurar quando tivesse algum problema. Como se a saúde fosse igual à ausência de doença. E infelizmente isso não acontece. Nós temos que pensar a saúde como se fosse uma escada. Então você tem níveis de saúde, porque a doença ela não acontece da noite para o dia. Tirando as doenças agudas, né? Tipo, se você tiver um acidente, se você tiver algum processo infeccioso, isso acontece de forma rápida. Mas as doenças crônicas que nós vemos hoje, que apesar dos avanços tecnológicos, apesar dos avanços dos estudos da medicina, com mais aparelhos, com mais medicamentos, nós vemos que elas só aumentam, né? Doença cardiovascular, câncer, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Pegando um outro extremo, né? Crianças, nós vemos cada vez o índice de autismo subindo cada vez mais. Então, a medicina contemporânea, ela peca nesse aspecto de não conseguir dar soluções para as doenças ditas crônicas. Porque exatamente grande parte da base da ciência médica dita tradicional, ela considera a doença já no campo quando já existe alteração, seja de tecido ou alteração visível a olho nu. E a doença começa muito antes disso, né? A doença ela vai começar primeiro fazendo alterações de energia do corpo, para depois alterar a bioquímica do corpo, né? Todas relacionadas às reações químicas, para depois mudar a fisiologia, né? Como é que uma célula conversa com a outra, tá? O que acontece dentro da célula, mas que nós não conseguimos ver a olho nu, para aí sim o corpo começar a dar sintoma. Então, onde eu
outra ponto de Entendi. chegar. Aquela pessoa que não sente nada, que não tem sintoma nenhum, que acha que está super saudável, não necessariamente está no seu potencial máximo de saúde. E aí é que entra realmente essa medicina preventiva, que é o quê? Além de nós irmos atrás das causas dos sintomas e não só ficar paliando com remédio, que nós Uhum. podemos descobrir doenças em evolução, processos alterados que, com o tempo, se não forem corrigidos, podem se transformar em doença, mas que, se forem detectados de Entendi. forma precoce, nós conseguimos tratar isso e evitar que essa doença surja. Então, Sim. é o grande ponto crucial da medicina funcional, né, que também é conhecida como medicina integrativa, é exatamente esse, né? É olhar para todos os lados, buscando causas de problemas, buscando níveis ideais de saúde, mas Uhum. principalmente olhando o corpo de uma forma integral, né? Não dá, Sim. por exemplo, para que eu, como coloproctologista de formação, a minha que eu tive olhe só para o intestino e para o ânus desse paciente. Se ele entra com alguma queixa cardíaca, manda para o cardiologista. Né? Se tem algum problema de pele, manda para o dermatologista. Como se nada tivesse conectado. Como se uma coisa não Entendo. conversasse com a outra. E Uhum. falando principalmente em trato digestivo, hoje a gente vê que não tem como desmembrar o trato digestivo do restante, porque existem conexões muito, muito fortes e que nós vemos isso de forma muito fácil, né? Por exemplo, quem tem uma alergia a camarão, comeu o camarão, mas fica todo empolado. Então você vê que existe uma Isso. conexão do que acontece dentro dos intestinos e manifestação na pele, né? Ou tem gente Sim. que quando tem algum processo de algum alimento alérgico, ele faz uma crise de asma, né? Então já Uhum. mostrando que tem uma conexão de eixo intestino-pulmão. Então hoje o que nós Sim. vemos é que existe, não tem como dissociar. Nem todas as doenças têm um foco inicial no intestino. Não adianta querer tratar, independente de qual for, se não fizer primeiro uma abordagem, principalmente dentro dos intestinos. E não é nem eu que digo isso, né? É uma frase até de Hipócrates, que disse 300 anos antes de Cristo. Tá? Todas as doenças começam nos intestinos. A morte se deita sobre os intestinos. Então não adianta querer lidar com saúde ou doença buscando cura se você não tiver saúde intestinal. Perfeito. E partindo desse princípio, para as pessoas que não entendem, que não compreendem o funcionamento do corpo, qual é a função do intestino? Então vamos lá. O intestino existe o intestino delgado e o grosso, não é Isso, isso? isso. Qual é a função de cada um? Tá. Na verdade, eu vou até ampliar um pouco. Tá? Vamos falar de Perfeito. trato digestivo como um todo, porque, como eu te falei, eu não consigo desmembrar. Tá? O Sim. trato digestivo, que engloba boca, esôfago, que é um tubo que conecta a boca no estômago, o estômago, o intestino Certo. delgado e o intestino grosso. Tá? Então, é um tubo, né, que percorre o corpo todo e é um tubo oco, né, porque tem duas Uhum. aberturas. Então, nós temos que pensar que o que está dentro, o que entra pela boca, na verdade, é considerado o lado de fora. Tá? O que está dentro do intestino, na verdade, é considerado ambiente. É um tubo. Tá certo? O nosso Certo. corpo está o que está para cá, mas o que está aqui dentro veio de fora. Então, é um tubo Uhum. que passa o que vem do ambiente. Então, não é considerado Sim. interno no nosso corpo ainda. O nosso corpo não consegue sintetizar energia, né? Ele precisa de substratos para poder produzir energia, para poder produzir músculo, para poder te dar força para você correr, te dar força para você Uhum. respirar, né? Para você levantar e acordar para fazer todas as suas atividades. Então você precisa obter energia vinda de fora, né? Diferente de árvore que consegue, por exemplo, fazer a fotossíntese, né, a partir de água e oxigênio, ela gera a própria fonte de energia dela. Nós não. Né? Nós temos que, é, que obter a energia vinda do meio ambiente. E como é Certo. que a gente faz isso? Comendo.
Uhum. Então, o alimento é a nossa fonte de energia. A partir desse alimento, tá, o corpo processa esses alimentos em frações mínimas, dependendo do tipo de alimento, seja uma gordura, seja um carboidrato, né, que são os açúcares, ou seja as proteínas, por exemplo, vindas da carne. Uhum. O corpo não consegue aproveitar isso, fazer com que isso entre no corpo de forma integral. Então nós temos Certo. que degradar esse alimento até as frações mínimas dele, tá? Que no caso de proteínas são aminoácidos, no caso de carboidratos, né, que são os açúcares, a gente chama de monossacárides, e no caso de gorduras, a gente chama de ácidos graxos e glicerol. Então a gente tem que destruir o alimento até essa fase final. Então, a Uhum. principal função do trato digestivo, a primordial, é processar esse alimento, digerir esse alimento, para quando chegar no intestino, ser capaz de absorver e o corpo usar esses pequenos tijolos para construir. Seja para construir músculo, construir osso, construir célula para jogar dentro do sistema imunológico, por exemplo, né? Construir sangue, Certo. fazer o processo de detoxificação do fígado, mas o Ah, trato digestivo certo. vai muito além disso, porque ele não tem só como função, seria essa função primordial, mas ele faz inúmeras Hum. outras coisas. Um outro aspecto importante Certo. dentro dos intestinos é que ele faz o processo de detoxificação. Tá? O corpo joga para dentro do trato digestivo também o lixo que ele limpou de dentro do organismo vindo do fígado. Né? Então, o fígado capta o que não é bom, processa isso, joga para dentro da bile, na bile sai junto das fezes. Um outro aspecto Certo. extremamente importante é função imunológica. Tá? Para quem não sabe, 80% do nosso sistema imune está dentro dos intestinos. Então, olha só o tamanho da força que o intestino tem. Né? Se você fica Sim. gripado de repetição, né? Se você tem problemas de saúde com frequência ligados ao sistema imune, se você tem alguma doença autoimune, por exemplo, o foco, o principal problema não está na pele, como uma psoríase, ou como um lúpus, ou como uma Uhum. artrite reumatoide, tá? Tem que olhar para a articulação? Tem que olhar para a pele? Tem, mas o problema está acontecendo dentro do intestino. Porque exatamente Entendi. 80% do sistema imune está ali dentro. Então tem alguma coisa hiperreagindo com esse trato digestivo, fazendo com que ele Uhum. interprete de forma errada algo vindo de fora, que ele detecta como ameaça, mas que é muito semelhante às vezes a uma fração, a um pedacinho de cartilagem, ou Uhum. a uma proteína da tireoide, por exemplo, né? E aí faz o hipotireoidismo autoimune que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. E o Certo. porquê que precisa ter 80% do nosso sistema imune dentro do intestino? Exatamente porque entre a superfície que separa o nosso corpo interno do que está dentro dos intestinos é uma única camada de células. E precisa ser assim, porque, como eu disse anteriormente, o corpo precisa absorver. Então, tem que ser uma Uhum. barreira que seja seletiva. Né? Eu deixo entrar aquilo que é bom para mim, mas eu barro do lado de fora aquilo que eu interpreto que não é bom. Então, essa Entendi. conversa dentro do intestino é muito integrada com o sistema imune. Então, o nosso sistema Uhum. imune ele fica em constante contato, sendo exposto ao que está dentro dos intestinos, que além daquilo que você come, é também essa flora intestinal, essa microbiota intestinal que faz essa interação. Tá? Então, quando você tem um desequilíbrio de microbiota intestinal que nós chamamos de disbiose, você faz essa hiperreatividade, né? Você fica com esse sistema imune extremamente estimulado de forma exagerada e com isso promovendo o surgimento de várias doenças, né? Tem um quadro que nós chamamos de inflamação crônica subclínica de baixo grau, que é como se o corpo estivesse pegando fogo, mas você não percebe, você não tem sintoma, você não tem febre, você não tem calafrio. Então, mas o corpo
está ali constantemente inflamado em níveis muito baixos, mas se degradando com o tempo e você não percebendo isso. E com o tempo vão surgindo Caramba. as doenças crônicas todas. Nossa, é bem mais complexo do que a gente imagina também, né? É muito mais do que só jogar comida para dentro e entregar, né? E como eu disse, não adianta só É jogar comida verdade. para dentro, né? O corpo tem que fazer o É, trabalho é. dele para poder quebrar esse alimento para ter o aproveitamento. Sim, sim. O senhor falou, por exemplo, do processo de desintoxicação. E aí citou sobre a bile, né? Que seria através da vesícula. Mas, por exemplo, existem pessoas fizeram a retirada da vesícula biliar. Uhum. E isso altera, por exemplo, em relação ao processo do intestino? Pode alterar ou não. Depende muito de caso para caso, tá? Então, por exemplo, o que a gente vê na prática, principalmente em rede social, principalmente pessoas em redes sociais que seguem vários profissionais, acaba querendo generalizar uma conduta para todo mundo. E a medicina Certo. funcional vem com essa intenção de que não é assim. Tá? Um remédio não é para todo mundo, um tratamento não é para todo mundo, porque você tem um processo que nós chamamos de individualidade biológica. O meu corpo não funciona Uhum. da mesma forma que o seu, tá? Nós temos uma semelhança genética, mas acima disso, né, nós temos o que nós chamamos de epigenética, tá? Que nós temos uma base de funcionamento igual, mas não necessariamente as reações químicas que funcionam em mim funcionam em você. Porque talvez eu Sim. tenha um problema, né, em alguma proteína dentro do meu corpo, mas que pela complexidade do organismo ele consegue traçar outras rotas, mas que me trazem seja Uhum. benefício ou malefício, e para você é a mesma coisa. Então a gente tem que respeitar realmente essa questão da individualidade biológica. Então, voltando à história da bile, né, e da cirurgia de vesícula, que nem você me perguntou, grande parte das pessoas acham que precisa fazer algum tipo de suplementação específica, porque se fala que quando se perde a vesícula, você perde o que a gente chama de sais biliares, que é o que ajuda na digestão da gordura. Então, que deveria Uhum. se suplementar com sais biliares. Isso não é para todo mundo. Tanto é que grande parte das Certo. pessoas, 50% das pessoas que tiram a vesícula, na verdade, elas têm um excesso de sais biliares, porque fica constantemente gotejando dentro do intestino ao invés de fazer a reserva. Então, ao invés de ter uma diminuição, Entendi. ela tem um excesso. E o excesso de Uhum. sais biliares ali dentro do cólon provoca diarreia. Tanto é que grande parte do problema das pessoas que fazem cirurgia de vesícula, 50% delas têm diarreia. E aí fica achando que é por falta de Entendi. sal biliar. Mas não, é o Uhum. excesso de sal biliar que está provocando, né, puxando mais água, mudando outros mecanismos, tá, Uhum. dentro dos intestinos, né, tipo produção de serotonina e outros aspectos que eu acho que já seria muito, muito técnico para a gente estar conversando aqui. Sim, Mas é por isso sim, que claro. nem tudo é para todo mundo, nem nada é para ninguém, tá? Então pode Entendi. alterar e existem exames que nós podemos avaliar, tá? Se a pessoa realmente precisa fazer algum tipo de suplementação específica para compensar, seja essa falta ou esse excesso Uhum. do que está sendo jogado para dentro do intestino pela modificação do funcionamento, já que tem essa falta de vesícula. Nós temos um Entendi. companheiro aí, né, com Deixa- você. É, o meu gato. Vamos. Pega aqui o Alok. Deixa ele à vontade. Deixa ele à vontade aí. Não, é porque ele vai querer ficar em cima. Esse gato aqui, você não sabe não. Toda vez que eu tô aqui, ele vem pra cima. Você é no computador, ele quer ficar na minha mão, em cima da minha mão. Aí eu vou mexer no mouse, ele vem e morde. É assim que funciona. É, aproveitando, tem pessoas, por exemplo, que saiu, se alimentou com alguma coisa e não ficou com a barriga muito boa. E aí, por exemplo, provocou uma diarreia. É normal ou pode-se utilizar o medicamentos para
regular a flora intestinal. É correto isso? Você diz, por exemplo, uma coisa que nós vemos muito na prática são pessoas que acham que se tem diarreia, tem que usar probiótico, né? Então Isso, vai tipo um Repoflor, uma enterogermina. Então vamos lá, isso. né? Então olha só, a microbiota intestinal, cada pessoa tem a sua, tá? E ela é Certo. construída desde o momento da concepção, tá? Então desde o momento que a sua mãe ficou grávida, você já começa Uhum. a ter contato. Antigamente a gente achava que seria de forma indireta, mas agora a gente sabe que é de forma direta. Tá? Nós já temos contato com a microbiota da mãe ainda dentro do útero da nossa mãe, então já fazendo essa Certo. comunicação, e ela vai sendo construída principalmente a partir do parto até os 2 a 3 anos de idade. Então você cria Uhum. essa. E aí, a partir desse momento, 2, 3 anos, você tem a sua identidade microbiológica, que nós chamamos. Tá? Você tem uma assinatura da microbiota intestinal e que você vai carregar ela para o resto da vida. Tá? Então, é por isso que tem Uhum. pessoas que são mais saudáveis ao longo do tempo, porque tem a interferência da genética, mas ainda mais tem uma microbiota provavelmente mais saudável. E outras pessoas que ficam constantemente doentes, e aí você vê que realmente tem um desequilíbrio de microbiota intestinal. Eu levo para mim uma máxima dentro do meu consultório, que eu falo o seguinte: todo paciente tem desequilíbrio de flora intestinal até que eu prove o contrário. Porque Certo. nós simplesmente vivemos em um mundo doente. A questão é essa. Uhum. Nós somos cercados de vários fatores que interferem na nossa saúde. Alguns nós temos consciência, outros nós acabamos não dando tanta importância. Né? Então, por que Uhum. hoje a gente fica muito mais doente do que os nossos avós, por exemplo? Porque hoje nós somos expostos a muito mais agrotóxicos, a muito mais química, né? A poluição industrial, a poluição eletromagnética, né? Wi-Fi, celular, né? Você está sempre sendo o seu corpo está sempre sendo bombardeado, Opa. sejam de toxinas reais ou até de toxinas energéticas mesmo, que eu digo. Então, Verdade. e principalmente uma mudança de padrão alimentar. Então hoje nós vemos, Uhum. principalmente, seja América do Sul ou as Américas como um todo, nós vemos uma cultura muito grande de consumo de alimentos que nós chamamos de ultraprocessados, né? Que são os industrializados. Então, sanduíches, refrigerantes, né, batata frita, chips, né, todos Uhum. esses produtos industrializados que estão cheios de corantes, emulsificantes, né, tudo anti, né, adoçante, né, saborizante, é tudo anti. Eu até falo É que é verdade. antivida, né? Tá cheio de anti ali dentro. Verdade. E que o seu corpo tem que lidar com isso, mas antes de entrar no seu corpo, quem entra em contato primeiro com isso é a microbiota que está ali dentro do seu intestino. Então isso promove um processo promove um processo de desequilíbrio. Mas além disso, e é uma coisa que nós vemos hoje ainda mais frequente, principalmente pós-pandemia, é como que o estresse aumentou de uma forma absurda, e o estresse é o principal fator que interfere no processo da digestão. Porque o seu corpo considera que você está em risco de vida. Tá? O nosso corpo, quando nós éramos lá atrás, né, lá na Idade das Pedras, nós passávamos por estresse quando nós tínhamos algum risco de vida. Ou Uhum. por falta de comida, ou por nós corremos riscos, né, de ser presa de algum outro animal mais forte que a gente. Então, nós passávamos por esse período de estresse, mas saíamos dele rápido. Né? Então, você Uhum. passar por um estresse que nós chamamos de estresse agudo é até benéfico, tá, para o corpo, tá? Porque promove alterações que nós deixa o corpo mais resiliente, tá? O corpo consegue se adaptar melhor
às situações vindas do ambiente. Entendi. Mas durante esses períodos de estresse, o corpo ele desliga alguns processos que ele acha que seria contraproducente se ele mantivesse ativo. O Uhum. processo da digestão gasta 30% de toda a energia que você produz no corpo só para digerir o alimento. Se o seu corpo entende que você está sob risco de vida e ele precisa preservar a energia porque não sabe o que vai acontecer na próxima hora, ele desliga o Uhum. processo da digestão, entendendo que você vai passar por aquilo ali rápido e depois você volta a digerir. Mas nós, né, atualmente, o que a gente faz quando a gente acorda? A primeira coisa que 90% da população faz é pega o celular, abre o WhatsApp, já começa a passar raiva, abre o Instagram, começa a ver que a vida do outro acaba sendo melhor do que a sua, começa a se comparar, começa a ficar com raiva de todo mundo, então seu dia já começa maravilhoso. Então você já pega uma ferramenta que já começa a te estressar assim que você acorda. Verdade. E assim você passa o dia todo. Tá? Então o seu corpo interpreta que você está sempre sob risco de vida. Então você desliga completamente o processo da digestão. E se Nossa. você não digere direito, vai sobrar mais alimento, mais nutriente dentro dos intestinos. Então, a microbiota intestinal, a flora intestinal, ela vai ser mais nutrida, porque o trato digestivo nosso, ele funciona da seguinte forma, né? O estômago é ácido para poder matar grande parte do que entra pela boca, Uhum. né? De micro-organismos. E a partir dali, então, é como se fosse uma esteira de oferta de nutrientes. Mas existe poucas bactérias no início dos intestinos e muita no final, para exatamente ser muito mágico isso, né? Porque primeiro o que você digeriu é seu, você não usou, o que sobrou você entrega para a microbiota. Mas se você não conseguiu digerir direito pelo estresse, além de você não absorver o que você precisa, você ainda vai estar jogando muita comida na mão dessa flora intestinal. Então você vai estar ofertando mais comida, elas vão crescer de forma desequilibrada e aí promover esse Uhum. processo de desbiose, né? De perda de equilíbrio dessa microbiota intestinal. Então essa Entendi. questão de você ter uma microbiota intestinal saudável, ela depende muito de você traçar estratégias que não necessariamente interfiram diretamente com ela. Por que eu tive que caminhar tudo isso só para responder essa sua pergunta, né? Por que pessoas entram só com probiótico, por exemplo? Porque se a casa já está bagunçada, tá? Imagina um pardieiro lotado de gente. Você acha que você vai resolver o problema daquilo ali colocando mais gente para dentro? A primeira Não. coisa que você tem que fazer é arrumar a casa, tá? É diminuir o número de pessoas que estão ali dentro, para depois você reorganizar, tirar quem não é bem-vindo e colocar quem seria bem-vindo para evitar que esses que não são bem-vindos voltem ali para dentro. Então, E como o probiótico, ele nunca deve ser a primeira estratégia, tá? Então, se você tem uma diarreia aguda, por exemplo, né, se uma pessoa passa mal porque tem algum processo infeccioso, ok, tem que tratar, né? Seja com antibiótico, seja com fibras, seja com outras estratégias, né? Eventualmente, o uso de um probiótico pode ser bem-vindo, né? Nós temos as novas diretrizes lançadas, tá, em 2013 para uso de probiótico e fibras, que mostra que determinados micro-organismos, quando dados em quadros agudos, são muito bem-vindos. Mas o Uhum. problema é que as pessoas, pegando o exemplo que você me disse agora, né, de Sim. comi demais, passei mal, estou com diarreia, vou tomar um probiótico. Não é assim. Porque se você comeu demais, provavelmente você fez uma sobrecarga no sistema digestivo. Nós temos uma Uhum. capacidade máxima de digestão. Se você excede aquilo ali, você já não vai digerir todo o conteúdo que você comeu. Uhum. Vai passar pelo trato digestivo alimento mal digerido. Mas a, Uhum. mas a microbiota, ela não perdoa.
Você entrega para ela ali, ela vai usar. Tá? Então é aquela pessoa que come e que vira um balão depois, né? Enche de gás, distende, Sim. né? Arrota e aí tem diarreia. Exatamente porque você sobrecarregou seu sistema digestivo, você não conseguiu digerir e aí você promoveu esse desequilíbrio de microbiota intestinal. Então não é para colocar mais probiótico para dentro. É primeiro essa criatura entender que ela precisa mastigar para exatamente evitar que ela sobrecarregue o sistema. Para quê? Para dar tempo do alimento, a sinalização da mastigação, a sinalização do alimento se acomodando dentro do estômago, mandar mensagem para o cérebro para poder desencadear mecanismos de saciedade. Agora, quando uma pessoa come muito rápido, por exemplo, na hora que ela sente a saciedade, ela já avançou o sinal há muito tempo. Porque até que a mensagem chegou, ela já ingeriu muito mais do que ela deveria. Né? Então, antes, né, de você buscar por um probiótico, você tem que buscar por estratégias que ajudem no processo da digestão. O primeiro, né, se fosse falar, o que você deve fazer se você tem algum problema digestivo? Primeiro passo, olhe como está o seu estilo de vida. Olhe para a qualidade da sua dieta. Olhe como é que você lida com o processo, com os mecanismos de estresse. Veja como está o seu sono. Veja se você faz atividade física de qualidade. Então, trabalhe a base. Trabalhou a base, tá tudo bem? Começa a prestar atenção em mecanismos da digestão. O primeiro o seu corpo faz 99% das coisas sozinho, em questão de trato digestivo. Que depende da sua vontade é uma única coisa. É mastigar. Só. O resto ele faz sozinho. Só que as pessoas querem comer rápido, querem ficar no celular o tempo inteiro ali, vendo, né, tragédia de notícia e comendo aquilo ali e achando que vai dar certo. E quer entregar a responsabilidade da boca para o estômago. Mas o processo da digestão ele funciona como se fosse uma equação matemática. Tá? Se você erra o cálculo em um ponto, o resultado vai errado até o final. E é o que acontece com o trato digestivo. Então, se você já está errando na boca, vai dar ruim até sair. Só que você vai pagar um preço por todo esse caminho, enquanto, né, já que você vai estar ofertando mais nutrientes para essa microbiota se desequilibrar. Entendi, perfeito. E aí, a gente falando sobre essa questão de estresse, sobre o dia a dia, a correria, e foi até uma das coisas que a gente fez na publicação, que existe de fato relação cérebro e intestino? É só mais uma falácia da internet ou de fato tem comprovação científica? Então vamos lá. Esse tema de eixo intestino-cérebro, ele foi um tema de uma palestra que eu fiz no Rio de Janeiro em março desse ano, que é mostrando que sim, tá, existem vias de comunicação do intestino para o cérebro e não é apenas uma via só, tá? Existe a via imunológica que conversa com o cérebro, existe a via endócrina através de hormônios secretados do intestino que comandam o cérebro, existe a via neuronal e a via da microbiota intestinal, tá? Mas para aqueles céticos, né, que duvidam, né, dos mecanismos bioquímicos e tudo mais, o cérebro tem um nervo que chama nervo vago, que ele é responsável. Então, sim, é uma conexão cabeada, tá? É um nervo que sai direto do cérebro e lastra pelo trato digestivo inteiro, tá? Os intestinos têm a mesma quantidade de neurônios que a medula espinhal. Para você ter ideia do quão poderoso é essa comunicação intestino-sistema nervoso, tá? Mas você também perguntando cérebro, né? Essa comunicação ela é tão forte que esse nervo que conecta, que é o nervo vago, que faz a conexão do cérebro com o intestino, e ela é tão forte que, na verdade, quando a gente brinca que o intestino é o nosso segundo cérebro, eu ainda falo que as pessoas estão erradas.
Porque o nosso intestino não é o segundo cérebro. O nosso intestino é o primeiro cérebro nosso. O cérebro é o intestino. O nosso cérebro, ele não manda no intestino. A reação é o contrário. Porque se nós pegarmos esse nervo que faz a conexão do cérebro para o intestino, o nervo, ele é como se fosse uma rodovia de mão dupla. Tá? Então, tem fluxo do cérebro para o intestino e tem fluxo de informações do intestino para o cérebro. Desse nervo, só 20% das fibras comunicam o cérebro com o intestino. 80% dessas fibras são informações que saem do intestino e são encaminhadas para o cérebro. Então, quem manda em quem? A questão é essa, entendeu? E quem modula muito essas informações para o cérebro, quem manda mais informação é a microbiota intestinal. Tem um livro incrível que ele é voltado para a população geral, tá? A autora chama Alana Collin. O livro chama 10% Humano. O livro é lindo, é voltado para a população geral mesmo, mas todo aluno meu eu falo que precisa começar por esse livro para você entender como é que é o poder da microbiota intestinal. Só para você ter ideia. Ela mostra um estudo em que mulheres foram propositalmente infectadas com toxoplasma, tá? Que promove a toxoplasmose. Ao serem infectadas por toxoplasmose, elas tinham alterações de comportamento sexual. Então, para você ver como é que um micro-organismo dentro do intestino manda informação para o cérebro para fazer com que você tenha um comportamento que ela quer. Então, a gente até brinca, né? Você, por exemplo, tem pessoas que têm compulsão por doce. A gente até brinca. Falou, não é você que está querendo comer doce. É a microbiota intestinal do seu intestino que está mandando para o seu cérebro você comer doce para ela. Por quê? Porque para cada célula que nós temos no corpo, nós temos 10 micro-organismos dentro de nós. Então é por isso que o livro chama 10% Humano. Tá? Porque para cada célula do corpo, nós temos de 9 a 10 micro-organismos. Né? Se for falar em material genético, tá? Nós somos 0,2% humano só. O resto é tudo material de microbiota, de micro-organismos que colonizam a gente. Então, é por isso que eu falo. Olha só, nós não somos donos das nossas vontades. Nós somos, aliás, a microbiota é a dona das nossas vontades. A gente existe para servir a elas, sendo bem sincero. E é por isso que eu falo, cuide bem do seu intestino. Porque senão você vai pagar um preço caro. Porque tem alguém aqui que ninguém vê, né? Que ninguém lembra que existe, mas que tem só esse pequeno poder de comandar o seu corpo como um todo. É interessante. E, por exemplo... A Mirella perguntou aqui, só um instantinho, Márcio. Mirella, o livro chama 10% Humano, tá? Eu acho que é Alana Collin. Caso vocês tenham alguma pergunta, esse é o momento, tá? A gente já está na reta final para a gente finalizar. Então, quem tiver pergunta, manda aí que a gente já vai repassando, tá? Doutor Rodrigo, por exemplo, eu vi até um vídeo, faz tempo esse vídeo, de uma médica que, quem é médico estuda sobre a saúde, sobre a doença, e nesse memezinho que a pessoa de fato é uma médica, mas ela dizendo que quando ela ficava doente, ela fazia o quê? Mãe, eu tô assim, assado, e aí, o que é que a senhora... Então, assim, a nossa mãe, normalmente, além de mãe, ela tem um papel que não seja ser médico, porque ela não estudou para a medicina. Mas ela tem alguns conhecimentos que ajudam. Então, por exemplo, quando a pessoa está com o intestino meio errado também, aí o que é que normalmente as mães indicam? Um chá de boldo. O boldo
ele tem realmente alguma. Porque assim, pode ser, e não seja de fato o chá que faça o ajuste, mas que quando o cara não tá bem, toma um chazinho, ele melhora. E tem realmente esse poder, as ervas têm esse poder de contribuir para melhorar essa saúde. Se você me perguntasse isso há 6 anos atrás, eu ia falar que era lorota, que não existia comprovação científica. Hoje, depois de 6 anos dentro da medicina funcional, quer ver? Tem essa é só uma das evidências, tá? De que planta funciona. Tá? É um livro só de plantas medicinais, mostrando toda a ciência, mostrando todo o embasamento científico de que realmente as nossas mães e as nossas avós estavam certas. Tá? E que nós fomos levados pelo lobby da indústria farmacêutica a sermos convencidos de que o remédio é melhor. Tá? É uma história até um pouco nebulosa, mas o currículo médico, tá? O ensino médico, ele até o início do século XX, tá? Por volta de 1908, que houve realmente uma reviravolta no ensino, tá? Que antes nós tínhamos as faculdades de medicina, principalmente nos Estados Unidos, que tinham um direcionamento do conhecimento mais voltado para tratamento de doenças com remédios, e nós tínhamos os naturopatas, os homeopatas, tá? Então tinha as faculdades que trabalhavam nesse aspecto. Houve uma mobilização, tá? Que é uma história longa que eu não vou conseguir contar aqui, mas houve uma mudança baseado em um relatório comprado, tá? Que chama relatório Flexner. Isso está amplamente divulgado, é só jogar relatório Flexner no Google que você encontra essa informação, que criou-se um conceito do que seria o ensino de medicina de qualidade. E isso foi financiado pela indústria farmacêutica. Então, ou a faculdade ensinava essa medicina baseada no remédio, ou ela não era credenciada. Então, as faculdades de naturopatia e homeopatia foram fechando ao longo do tempo. E como as outras faculdades que tinham o ensino baseado em remédios, elas eram financiadas pela indústria farmacêutica, porque é bom vender remédio, o ensino médico hoje, ele se concentra em remédio. Tanto é que é difícil você encontrar um médico que não trabalhe dentro da funcional que te prescreva um chá, né? Que te prescreva uma tintura, né? Que te prescreva um extrato de planta. Mas porque não conhece. Tá? Nós não vemos isso na faculdade, depois de formados, se realmente nós não buscarmos por verdades além do que nos é mostrado em congressos que são patrocinados, né, dos representantes farmacêuticos que visitam os consultórios e que quer mostrar, né, as novidades. Eu até achava muito engraçado, porque hoje eu não recebo mais nenhum... Antes eu tinha visitação no consultório uns 5, 6 por semana. Hoje eu não recebo mais nenhum. Não porque eu não quero, mas porque eles não me procuram mais. Sim, entenderam, porque assim, nem tudo se resolve com remédio. E aí, quando eles perceberam que eu estava começando a conseguir tirar remédios dos meus pacientes e tratar a base, cuidar, né, recuperar processo digestivo e tirar remédio, perdeu-se o interesse. Então, quando o médico ele realmente tem esse olhar de que o que a indústria me mostra em congresso, o que o representante me ensina dentro do consultório é a única verdade que existe, qualquer outra coisa é mentira. É charlatanismo, é o médico, né, é aquele picareta que está atrás só do dinheiro. Mas eu hoje, eu não atuo, eu acho que tudo é válido, tá? Todas as medicinas são válidas. Se a medicina ocidental
fosse a única verdade, a única que promovesse realmente saúde, ela veio da medicina chinesa, ela veio da medicina persa, ela veio, né, de uma base que, por exemplo, tá, a medicina chinesa ela não usa remédio, né, ela ainda segue nos Uhum. chás, nas terapias, né, tá, em acupuntura. É óbvio que existem casos que precisa de remédio. Eu não sou Sim. aquele médico que eu não uso remédio, eu sou contra remédio. Não. Eu sou um Uhum. médico que eu abro o meu olhar. Eu quero Sim. usar todas as armas, todas as ferramentas, desde que elas sejam comprovadas de que funciona. Eu tenho o meu olhar Uhum. aberto. É hora de remédio? É hora de remédio. Tem coisa que eu consigo tratar sem remédio, tá? Porque às vezes o que o corpo precisa é de uma recuperação, né? Tá Uhum. faltando alguma coisa para ele, tá? Você não tem Rivotril no seu corpo, você não tem uma fluoxetina no seu corpo, né? Tá? Seu corpo não precisa de sertralina, de fluoxetina, ele precisa de reconstrução, tá? Então, na verdade, Uhum. o que a gente vê é que a medicina hoje, voltada para as doenças crônicas, ela mais fica tapando o buraco de peneira, ao invés de realmente cuidar da base e tratar a causa. Então, voltando Uhum. àquela história, né? A gente vai lá no remédio, lá na frente, para voltar do chá de boldo. Realmente, o chá de boldo, ele funciona, tá? Não só o chá de boldo, mas o chá de espinheira santa, falando em trato digestivo, tá? Então, essa pessoa que está com Uhum. diarreia, por exemplo, geralmente o chá de boldo ele é mais usado para aquela pessoa que está com dor de estômago, né? Que está com alguma gastrite, ele é muito bom Isso. para poder promover esse alívio. Então, chá de boldo, chá de Uhum. espinheira santa, chá de hortelã, chá de gengibre. Por exemplo, para quem está com diarreia, chá de camomila é sensacional. E qual que é a Olha só. origem da palavra camomila? Camomila, eu não lembro se ela vem do grego ou do latim, mas o É. significado para camomila é mãe dos intestinos. Olha, Nossa, olha que legal. não soubesse, porque o pessoal toma camomila para acalmar, né? Pois é, mas acalma o intestino também. Sim, Acalma sim, o claro. intestino, né? Que está super reativo Nossa. ali, né? Com a pessoa tendo várias crises, né? De diarreia e tudo, como é que ele Uhum. consegue prender um pouco o intestino, tá? Então o chá realmente funciona. É claro que o poder do chá ele é mais limitado do que, por exemplo, uma tintura, que é quando a gente pega uma planta e concentra, tá, os fatores, tá, os princípios ativos delas, né, que nós chamamos de fitoquímicos, então tem um Hum. poder de ação maior. Tá? Então, quando a gente usa uma tintura ou quando a gente prescreve uma planta, né, num extrato seco que tem uma maior concentração desses ativos, Uhum. geralmente a resposta ela é bem efetiva. Tanto é que a própria indústria farmacêutica hoje já percebeu que funciona. Porque nós temos vários princípios ativos hoje vendidos pela indústria dos remédios, porque ela vê que não tem mais saída. Entendeu? Ela não tem a Uhum. patente, então ela não consegue ganhar tanto dinheiro do que quando cria-se um remédio e ela quer vender a qualquer custo, porque é muito lucrativo para ela. Sim, verdade. Infelizmente, é um mercado muito, muito nebuloso, para não falar outra palavra aqui, tá? Mas para quem Entendi. quiser saber mais, tem até um outro livro, não sei se eu botei aqui, aqui ó, um livro do Dr. Arthur Lemos que eu achei ele incrível, tá? Remédios que curam, remédios que matam. Esse Sim. livro aqui para leigo é sensacional, tá? Dr. Arthur Olha Lemos. aí. E aí você vai conhecer um Boa. pouquinho mais como é que funciona a indústria farmacêutica e o porquê que falar de plantas não é tão interessante, porque eles não Olha aí. conseguem, não é tão lucrativo para ela que nem é lançar um remédio e vender milhões aí. Infelizmente ela não está Uhum. tão interessada só na sua saúde. É verdade. Então, pessoal, quando mamãe às vezes diz, toma esse chazinho, não sei o quê. Ah, mas você não sabe de nada. Olha que tem verdade aí, hein? Deixa eu te mostrar aqui esse perfil aqui do Dr. Rodrigo Guimarães, então, para saber se eu não estou certo É, também, né? pronto. Mas a Perfeito. salvação das mães É é o meu verdade. perfil. Pronto, lá, ó.
Você não sabe de nada, menino. Vai seguir esse médico aqui que você vai É aprender um verdade. pouquinho. Isso, perfeito. Eu separei algumas perguntas aqui que eu nem precisei fazer, porque durante o papo o senhor já conseguiu responder. Mas eu gostaria que a gente, antes de finalizar, fizesse um resumo, um compilado de quais são, o que é que eu posso fazer para cuidar dessa saúde do meu e de todos os intestinos aí que está comandando o nosso corpo. É, basicamente, dois conselhos, tá? O maior poder que você tem sobre o seu intestino não é nenhum suplemento que eu consiga te prescrever. Tanto é que o suplemento tem esse nome, não é à toa, né? É complemento, ele não substitui nada. Isso. Não é um remédio que você vai tomar e não está ao alcance de nenhum profissional da área da saúde. Para você ter saúde intestinal, a solução, as duas principais soluções estão na sua mão, que é controlar o seu estresse para você conseguir digerir de uma forma melhor e prestar atenção àquilo que você coloca para dentro da boca. Porque talvez aquele prazer momentâneo que dura segundos ou minutos vai fazer você pagar caro a longo prazo. E aí que pode durar meses, anos ou até o resto da sua vida. Isso se não te tirar a sua vida. Então, ao invés de buscar prazer momentâneos, pense na consequência daquele pequeno ato que você está fazendo ali e o que isso vai impactar no futuro da sua saúde intestinal. Então, é basicamente comer comida de verdade, comer com calma, mastigar muito bem. É o que o próprio Murilo Pereira, que é um nutricionista muito famoso no meio, diz, né? É basicamente você desembalar menos e descascar mais. Fazendo isso e controlando o seu estresse, né? Dando graças à vida, orando, meditando, fazendo yoga, né? Tendo uma atenção plena da sua vida, cuidando mais da sua vida do que da vida dos outros, se interessando mais em você, né? Falando mais não, falando mais sim para você, cuidando primeiro de você, para depois você ter a capacidade de você cuidar do outro, né? É o egoísmo virtuoso. É você primeiro querer cuidar de você para você ter condições de cuidar do outro. Porque senão você começa a ainda mais com rede social, com WhatsApp, com várias informações que você não tem paz em momento algum, né? Você não consegue mais ficar sozinho com você mesmo. Se você não desliga o celular, você não consegue mais ficar sozinho. Você tem uma tonelada de gente no seu ombro, atrás de você. E isso estressa, isso cansa. Então não adianta você querer buscar paz se você está na frente de uma tela. Né? É bem-vindo? É bem-vindo. Redes sociais, para mim, foi... hoje eu atuo muito em redes sociais exatamente para promover realmente educação. Né? É transbordar conhecimento, porque eu acho que a população precisa saber. Porque, infelizmente, nem todo profissional da área da saúde consegue ter todo o conhecimento que deveria ter. Né? E foi o que eu comecei a live falando. Né? O paciente hoje, pelo menos aqueles que me procuram, eu não quero, eu não consigo colocar ele na posição de paciente. Tá? Hoje, para mim, o médico ele é muito mais do que... Tá? Eu não fico na frente do meu paciente, eu fico do lado dele. Eu estou ali para ajudar, mas as mudanças não sou eu que faço. Então, quando vem um paciente até mim com um problema, o paciente, esse problema não fica comigo. Esse problema entra com você que está aí do outro lado e ele vai embora com você. Mas você vai embora com uma informação que depende de você colocar em prática. Então, é basicamente viver a sua vida primeiro e pensar nas escolhas momentâneas e nas repercussões a longo prazo. Cuida da sua cabeça, cuida do estresse. É a terceira onda pós-Covid. Basicamente isso. Perfeito. Muito bom. E gostaria só para a gente fechar, onde é que o senhor atende,
Eu vi que o senhor também dá cursos para profissionais. Fala um pouco. Tá. Eu moro em Itaúna, Minas Gerais. Faço atendimentos presenciais em Itaúna e Belo Horizonte. Mas, graças a Deus, um dos benefícios trazidos pela pandemia foi a liberação da telemedicina. Então, eu também faço vários atendimentos online no mundo inteiro. Trabalho, então... O meu propósito de vida são 3. Né? Ensinar, que é ensinar para o público leigo, tá? Ensinar para profissionais da área da saúde para que eu impacte ainda mais o público leigo que eu não consigo atingir de forma direta, e dar aula, né? Palestrar. São as minhas 3 propostas de vida que eu tenho. Então, né, tem os cursos voltados para profissional da área da saúde. Enquanto a gente não entrava aqui, eu estava trabalhando aqui em um projeto que vai ser lançado nos próximos meses aqui, voltado para a população geral, que eu acho que merece, voltado para a saúde intestinal. Então, fiquem ligados porque vem coisa muito legal, tá? Qualquer coisa, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida, se precisar, é só me mandar um direct ou incomoda o Márcio aí, que ele dá para vocês os caminhos das pedras aí. Beleza. E o senhor tem esse espaço para fazer a divulgação, tá? Quando o senhor tiver finalizado o projeto para divulgar, pode contar com a gente, que a gente divulga sim. A gente pode fazer até uma próxima live para divulgar. Nosso intuito e aí falando sobre objetivo, é também pegar a informação, pegar o entretenimento, e levar para a população de forma gratuita. Então, eu agradeço muito ao senhor mais uma vez. E falando também agora para quem está assistindo a gente, se você não é inscrito aqui no nosso Instagram, se inscreve, começa a seguir agora também o Dr. Rodrigo Guimarães. Então, na descrição vai estar o @ do Dr. Guimarães. E também o nosso canal no YouTube, que é o Amplificast também. E aí lá você vai ter vários outros assuntos que a gente já falou, como, por exemplo, o Dr. Micael. E ele, assim, a gente sempre... Doutor Micael, nos ajuda. Quem é que o senhor pode estar nos indicando para tal assunto? Então, ele nos fortalece. Um abraço aí, doutor Micael. Grande amigo meu. Enfim. E eu quero te agradecer, tá, por essa disponibilidade. Muito obrigado. Desejo tudo de bom para a sua vida, a vida da sua família, sua clínica, que o senhor cresça ainda mais. Pode ter certeza, doutor Rodrigo, tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente vai colher. E eu sei que o senhor já tem colhido bastante coisa. E, sem sombra de dúvidas, ainda tem coisas para colher. Então, siga nesse propósito de vida, com certeza já deu certo. E o Amplifique está de portas abertas para te receber quantas vezes for necessário. Muito obrigado, meu amigo. E é o que eu falo mesmo, tá? Assim, quanto mais eu transbordo, mais volta para mim. Então, meu objetivo realmente é informar, é entregar o máximo que eu puder. É informar realmente a quem precisa. Foi um prazer. Valeu. De verdade. Obrigado. E um prazer, eu estou à disposição de vocês. Para sempre que precisar, eu estou por aqui. Valeu. Muito obrigado. Tenha um bom final de semana para o senhor. Um bom final de semana para todo mundo. E até a próxima. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.